Olá pessoal, boa tarde. Nós iremos continuar aí as nossas aulas, né? Do sétimo ano, que fala sobre a industrialização do Brasil, né? Urbanização e industrialização. Né? A aula passada a gente viu o percurso industrial do Brasil, né? Vimos tipos de indústria do Brasil, a urbanização, né? Os fatores ligados à urbanização. E agora a gente vai para o percurso da industrialização brasileira em diferentes períodos históricos, né? Então a gente vai abordar aqui a primeira fase, a segunda, terceira e quarta fase, né? A aula de hoje, certo? Então a gente tem que explicar vagarosamente esse conteúdo, porque é um conteúdo muito importante para vocês, né? Para futuramente vocês terem o conhecimento desse processo histórico de evolução do Brasil, principalmente na área da indústria e também da urbanização, que é o crescimento das cidades, né? Assunto que a gente viu na aula passada, certo? Então, essa primeira fase, né? Vocês vão pegar aí a página 419, que já fala nesse percurso da industrialização brasileira e os diferentes períodos históricos. Essa primeira fase ela vai de 1500 a 1808, né? Quando aí a chegada da coroa portuguesa no Brasil, né? Adotando um processo de povoamento, mas também um processo de exploração das terras do Brasil, né? Então, nessa primeira fase, a Europa não era a favor, né? Principalmente os portugueses não eram a favor da instalação de indústrias no Brasil, ou seja, a indústria ficava restrita apenas na Europa. O Brasil era terra de exploração, então eles não tinham esse intuito, né, de fazer com que o Brasil pudesse crescer, se tornar um país desenvolvido, né? O intuito era apenas de explorar as riquezas do Brasil e levar para a Europa e para vender para o restante do mundo, né? Essa era a intenção. E foi a intenção na época, né? De 1500 até 1800 tinha essa, essa visão, né? Só foi a partir de 1880, né, que foi a partir daí, né, do século XIX, que criou as primeiras indústrias no Brasil, né? Nessa primeira fase já existia a questão dos engenhos de cana-de-açúcar, né? Vamos dizer assim, era mais voltado para a questão artesanal, certo? Não tinha, de fato, indústrias mais sólidas, né? Indústrias mais verdadeiramente econômicas, né? Voltada para o setor econômico, e sim voltada mais para a questão da exploração, né? Porque eles trabalhavam com a cana-de-açúcar, certo? Então, na página 420 é a segunda fase, né? A segunda fase vai de 1800 a 1930, né? Esse período é o período da chegada da coroa portuguesa no Brasil, né? Da família real portuguesa no Brasil. Então, quando eles começam a desenvolver as primeiras atividades voltadas para a questão industrial. Porque até então, até antes de 1800, como a gente vê lá na primeira fase, eles não queriam que o Brasil concorresse, né? Que tivesse indústria aqui para o Brasil concorrer com os outros países europeus, né? Como eu falei, o Brasil era visto como um país de exploração. Então, na segunda fase, aqui da página 402, que vai de 1808 a 1930, quando chega ao Brasil a coroa portuguesa, né? Os portugueses, né? A família real de Portugal, eles começam a desenvolver atividades voltadas para a produção têxtil, né? Ou seja, as primeiras indústrias, a indústria têxtil, a indústria de fabricação de moinho, do trigo, né? Prevaleceu do engenho da cana-de-açúcar e de móveis, né? Então essas eram as atividades desenvolvidas já na segunda fase, né? No ano de 1828, então o texto fala: quando o Brasil já não era mais colônia de Portugal, o governo imperial começou a reverter esse quadro, ao impor uma taxa de 15% para os produtos importados, e em 1844 uma taxa de 60%, né?
Essa parte aqui do texto, né, que fala do terceiro parágrafo, aborda a questão da colônia portuguesa no Brasil, né, no período imperial, de 1828 já, que o governo começa a adotar taxas para produtos importados, incentivando ainda mais que os empresários brasileiros começassem a produzir os produtos dentro mesmo do Brasil, né, que não necessitava mais dos produtos importados. Por isso que o governo teve essa medida de colocar taxas para os produtos importados. Por exemplo, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, que quisessem vender seus produtos aqui no Brasil, produtos importados, teriam que pagar uma taxa de 15%, né? Ou em 1844, depois, a taxa aumentou para 60%. Ou seja, para incentivar ainda mais que os brasileiros consumissem apenas os produtos realmente brasileiros, né? E deixasse de importar os produtos vindo de outras partes do mundo. Por isso que o governo adotou essa medida dessa taxa, dessa tarifa para os produtos importados. Então, os produtos se tornavam cada vez mais caros, né? Então, era preferível eu comprar o produto nacional brasileiro do que eu comprar um produto internacional, né, importado. E hoje a gente vê que é o contrário, né, na economia atual. Você vê que muitos produtos que nós consumimos, ele vem da China porque o preço é mais em conta, né? E às vezes aqui no Brasil é fabricado com um preço mais elevado, né? E aqui acaba que a gente consome muitos produtos atualmente, né, produtos importados por conta do preço, né? Certo? Então, houve a questão da substituição de importação, né? Quando o Brasil começa a aumentar suas indústrias, o governo dá incentivo também aos empresários que eles possam ter acesso aos bancos para fazer empréstimo, né? Para consequentemente investir cada vez mais nas indústrias e aumentar também a questão da tecnologia, né? Fabricando produtos de qualidade, assim como os produtos europeus, né? Assim como produtos norte-americanos, né? Isso já no século XIX, né, 1828, né, a 1844, certo? Então, quais foram, com o passar do tempo, as indústrias que foram evoluindo, né, nesse setor tecnológico? Ele fala na indústria de derretimento de ferro, né, na metalúrgica, na produção de metais, né? Então, houve essa evolução, certo? Só que para a indústria metalúrgica é necessário o carvão mineral, né, para a queima do carvão para gerar o produto final. Então, o carvão mineral do Brasil na época não era de boa qualidade, né, como ainda hoje não é, certo? Então, boa parte da matéria-prima, o Brasil tinha que importar de fora, né, da Rússia e de outros países que tinham carvão mineral de melhor qualidade, né? Então, lá na página 421, ele aborda o século XX, né? No último parágrafo, que ele fala sobre o processo de industrialização no Brasil no século XX, sobretudo na Primeira Guerra Mundial, né? Então, pelo fato de ter ocorrido a Primeira Guerra Mundial em 1914 e 1918, os fornecedores do carvão mineral reduziram, né? Porque estava em guerra, muitos países estavam sendo destruídos, seus parques industriais, suas áreas de mineração, de extração de carvão mineral estavam sendo destruídos. Então, o Brasil, nesse período aí, também houve essa crise, né? Por conta, afetou não só os países europeus, né, que vendiam o carvão mineral para o Brasil, como afetou em si o Brasil, porque ele deixou também de produzir produtos por conta de que tinha pouco carvão mineral, né? A quantidade que vinha era pouco por conta da guerra, né? Os países estavam passando por esse processo de guerras, principalmente na Primeira Guerra Mundial, né? Então reduziu significativamente a produção, né? A produção brasileira. Os produtos brasileiros foram reduzidos por conta de que não tinham carvão, né? Principalmente na indústria siderúrgica, né, de derretimento de ferro, principalmente. Então, teve essa parte dessa crise por conta da guerra, né, da Primeira Guerra Mundial. Agora, a terceira fase, ele aborda a questão da industrialização brasileira de 1930 a 1950, no período de Getúlio Vargas, do governo de Vargas, né, no período do café. Nesse período aqui, né, que aborda também a questão da Segunda Guerra Mundial, porque ele vai de 1930 a 1950,
houve grande instabilidade dos preços dos produtos agrícolas, principalmente do café, né? Ou seja, a crise do café, né? Então, pelo fato do Brasil ter um certo nível em acúmulo de capital, porque ele vendia muitas sacas de café, então o Brasil estava um saldo, um superávit, né, na balança comercial, ou seja, ele estava vendendo mais do que comprando, né? Principalmente o café, era o produto-chave do Brasil, era o produto principal, né? Então o Brasil vendia muito, lucrava muito com o café, consequentemente ele acumulou capital, né? Então houve a questão de investimento na área do setor de transporte, né, que facilitava o deslocamento da produção do café até os portos, dos portos para ser vendido, né? Então, no texto também, no segundo parágrafo, né, da terceira fase aí, ele aborda a década de 1930, né, no governo de Vargas, né, que eu falei agora há pouco, dando incentivo, né, intensificação no processo de industrialização do Brasil pelo acúmulo de capital da venda do café. Então, o Brasil arrecadou muito dinheiro e começou a investir em outras áreas, principalmente em tecnologias, né, em novas máquinas, né, máquinas cada vez mais modernas para produzir produtos, né, e para ser vendido, para ser circulado dentro do território brasileiro, né? Então vamos aqui, ó, no segundo parágrafo. A década de 1930, com Getúlio Vargas presidindo o país, foi um período de intensa efetiva industrialização no Brasil. Ocorreram grandes investimentos do governo na indústria, principalmente a indústria de base, os quais estimularam o início do êxodo rural, né? Outra parte também bastante interessante, né, a partir de 1950, onde há o aumento das indústrias na região sudeste, né, um fator bastante interessante também que fala sobre a questão do êxodo rural, que é a saída do homem do campo para a cidade, né? Ocorreu mais em 1950, certo? Esse processo migratório para a região sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Para trabalhar na indústria lá, que né, a cada ano que passava as indústrias estavam se modernizando e aumentando também, né, aumentando o número de indústrias, consequentemente necessitava de empregos, né, ampliou as vagas de emprego. Então muitos nordestinos nessa época, em 1950, migrou para a região sudeste em busca de emprego, de melhores oportunidades, né? Principalmente a questão da construção civil, né, que era construído mais escritórios, mais habitações, mais, né, indústria, né, então foi necessário a mão de obra nordestina. Muitos nordestinos realmente migraram para a região sudeste, né. Em 1940, aí vamos ler aqui na página 421, no primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Ó. Em 1940, o governo federal inaugurou a Companhia Siderúrgica Nacional, com a finalidade de abastecer as demais indústrias com matéria-prima, principalmente o ferro, né? Foram criadas ainda a Companhia Vale do Rio Doce, a Fábrica Nacional de Motores, em 1943 a Petrobras, né? E em outubro de 1953, entre outros. Ó, a Companhia Siderúrgica Nacional, né? Companhia Vale do Rio Doce, essas empresas já foram privatizadas, né? Já foram vendidas, principalmente acho que no governo de Fernando Henrique Cardoso. A gente vai ver isso mais na frente, né? Agora a quarta fase, né? A gente vai agora para a quarta fase, que ele fala sobre o processo de industrialização brasileira em 1955, né? E permanece até a fase atual, até o século XXI, né? Que a gente vai mostrar aqui nessa quarta fase, tem bastante informações para você. Primeiro que a partir de 1950, né, ele já adentra aí o governo, né, principalmente de 1956 a 1961, ele adentra o governo de Juscelino Kubitschek, aí já é outro representante, é outro governo, né, outro presidente, deixando o governo de Getúlio Vargas lá de 1930, né, até 1960, 50, né. Então, assume o presidente Juscelino Kubitschek. É um presidente que investiu muito na questão da infraestrutura das cidades, né?
como a produção de energia, abertura para rodovias, né? Recursos financeiros estrangeiros, né? Ele procurou bancos estrangeiros para conceder empréstimo para investir cada vez mais no Brasil, né? E de certa forma o Brasil deu um saldo positivo, né? Um salto positivo na economia nesse período de Juscelino Kubitschek, porque ele investiu muito também na indústria automobilística, né? Passando dessa fase, já no segundo parágrafo, ele aborda o governo militar de 1967 a 1985, né? Quando há a questão dos grandes empréstimos de dinheiro de bancos internacionais, né? Eu falei agora há pouco, e também a política para atrair empresas transnacionais, né? Foi aberto muitos lotes de terras, né? E praticamente o governo não cobrava imposto dessas indústrias, para essas indústrias de fora se instalar no Brasil exatamente para dar emprego, né? Para ocorrer a questão do desenvolvimento econômico das regiões do Brasil, né? Isso para todas as regiões do Brasil, né? O governo deu incentivo à isenção de impostos, ou seja, o governo praticamente não cobrava imposto dessas empresas vindo de fora, né? Para incentivar ainda mais o desenvolvimento econômico do Brasil, né? Então, investimento em obras de infraestrutura, né? Foram realizadas várias construções de usinas hidrelétricas com esses empréstimos, né? Que o governo fez. Usina nuclear, rodovias, pontes, gerou novos postos de trabalho com isso, né? Aumentou a oferta de emprego. Então, tudo isso foi no governo de 1964 a 1985, né? Já no governo militar, no regime militar do Brasil é que ocorreu essa questão dos empréstimos, né? Que eles fizeram das multinacionais, dos outros países do mundo, né? Para dar um crescimento econômico no Brasil, né? Tanto é que foi chamado de milagre econômico, né? Principalmente na década de 1970, o Brasil era chamado como um país de milagre econômico, né? Mas, de certa forma, já em 1980, o Brasil já entra em crise. Por quê? Porque o Brasil fez muito empréstimo e para pagar esse empréstimo, como é que faz, né? Então, foi chamado em 1980 de década perdida, porque a quantidade de empréstimos que o país fez em longo prazo, né, isso vai passando de governo para governo, certo? E aí eles vão ter que pagar essa dívida, né? Hoje já está mais sanada, né, essa dívida, mas assim, eles fizeram muitos empréstimos nesse período aqui, principalmente no período do governo militar, né? Acabou com que o Brasil entrava na década perdida chamada, né? Porque o que ele lucrou não dava para ele ir pagando a dívida externa, não dava para ele ir pagando aos bancos internacionais, né? A dívida o dinheiro que ele pegou, né? Então tinha que cobrir através de impostos. Por isso que o Brasil passou muito tempo atrasado por conta desses empréstimos também. O governo fazia empréstimo a longo prazo e as taxas de juros, né? Eles tinham que pagar a taxa de juros e passavam anos e anos pagando, né, aquele empréstimo. Por isso que foi chamado de década perdida por conta das crises econômicas que ocorreu no mundo e em especial no Brasil, né? Que tinha esses empréstimos que eles tinham que pagar, né? Então, na década de 1990, já no governo de Fernando Collor de Mello, ele teve outra iniciativa. A questão de vender as empresas estatais, as empresas do Estado, para sanar essa dívida, para pagar essa dívida, né? Essa foi a alternativa no governo de Fernando Collor de Mello. Não foi muito bom porque ele vendeu as empresas do Estado, né? As empresas estatais que tinham aqui. Então, boa parte dos funcionários, principalmente dos cargos mais elevados, quando o empresário lá da França, da Alemanha, né, da Inglaterra comprava a empresa no Brasil, ele colocava os funcionários de lá. Os cargos mais elevados, melhores cargos, eram as pessoas de fora que vinham administrar a empresa, né? Então, os brasileiros perdiam por essa parte, né? Mas, por outra parte, no governo de Fernando Henrique, ele arrecadou uma grande concentração de capital e de dinheiro e começou a pagar a dívida que devia, né, a, a, aos bancos internacionais, né? Então, nessa parte aqui,
O lado negativo foi a questão das empresas do Estado, né? Que o Fernando Henrique foi um governo que mais vendeu, mais privatizou, né? Que é, no caso, a venda das empresas estatais. Agora a gente adentra no século XXI, abordando a questão da tecnologia, né? Que, por outro lado, né? Chegando até o século atual que nós estamos, você vê que o Brasil já tem um significativo parque industrial, né? O Brasil fabrica muitos produtos que outros países também no mundo de alta tecnologia fabricam, né? A gente não vai comparar, por exemplo, a tecnologia do Brasil com a tecnologia japonesa ou dos Estados Unidos ou né, da União Europeia, ali dos países da União Europeia, né? Porque o comércio ele é bastante diversificado também, certo? Mas o Brasil já tem um certo parque industrial bastante significativo, né? O Brasil fabrica aviões, né, comerciais, certo? Máquinas, tratores, né? O Brasil é um país em referência na questão da agricultura, né? O Brasil é um grande exportador de produtos agrícolas, da carne, né? O milho, a soja, o arroz, feijão, o café, né? Laranja, certo? E outros produtos de tecnologia, né? Ou seja, o governo tem que investir mais, né? Quanto mais o governo investe em tecnologia, será melhor para o Brasil, né? Nas questões econômicas, também nas questões de mercados globais, né? Com outros países, certo? Então, pessoal, a aula de hoje foi essa, né? A gente vai continuar, que é outra parte aqui das regiões, eu não queria colocar já hoje, né? A gente vai passar aqui as atividades para vocês, né? Então vocês vão responder só a página 423, a questão 7, 8 e 9. Só 3 questões, né? O que é mais interessante que a gente queria discutir aqui foi discutido, né? A questão das fases do processo industrial brasileiro, né? Para que vocês possam ter um entendimento, para que no futuro vocês não tenham dificuldade para ver esse assunto, né? Porque ele é bastante importante para a história e para a geografia, né? Então também é importante para a história do Brasil, para a história de vocês, né? Do povo brasileiro, da nossa história, e importante também, né? Para o contexto geográfico, certo? Então, pessoal, vou indo até a próxima aula.